Esperar a galera entrar aí. 7 horas e 13 minutos. Hoje, 10/9, sexta-feira. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Bom dia para você que tá acordando agora, você que tá deitado na cama ainda. Bom dia. Que o dia seja cheio de boas notícias, que você desfrute da paz e da graça de Deus. Amém? Hoje eu vou conversar com vocês nesse devocional de hoje sobre uma passagem que está lá em Gênesis 39. Depois, se você quiser ler, Gênesis 39. O título de hoje, a mensagem de hoje de Deus para você é a seguinte: não importa o que você tem, mas importa quem você tem. Em outras palavras, não importa o que você está vendo, importa quem está com você. E quem está com você é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Olha só o que diz lá em Gênesis 39:1. Lá fala bem assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Verso 2: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. Ele prosperava sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o que pusera sobre sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que José, ele foi vendido pelos irmãos dele, porque eles tinham inveja. O pai de José, ele, como um dos filhos mais novos, ele amava mais José, ele tinha mais prazer em José do que nos outros irmãos. Os irmãos dele, ao levar para o deserto, venderam José como escravo. José foi vendido como escravo. Aí aconteceu, sabe o que, amados? Que José estava na fila de escravo para ser vendido. José estava na fila de escravo para ser vendido. José não tinha quem indicasse, não tinha ninguém para poder ajudar. José não tinha conhecimento, José não tinha nada que o favorecia, nada. Ele era uma pessoa sendo vendida na fila de escravo. E mesmo assim, na fila de escravo, Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. Olha só que interessante. José na fila de escravo, e a palavra de Deus diz que ele era homem próspero. Me diz, como alguém vai prosperar estando na fila de escravo para ser vendido e traído pela sua própria família? É difícil, né? Talvez você tenha algum conhecido que lhe favoreça num serviço, algum parente que lhe dê alguma ajuda, você tem alguém que trabalha em algum setor público que lhe favorece, que dá alguma ajuda. José não tinha ninguém, foi traído pelos próprios irmãos da sua família, não tinha ninguém. Mas Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José, ele fez homem próspero na casa do seu senhor. Sabe o que José tinha? José não tinha irmão, José não tinha ninguém a seu favor, ninguém conhecido dentro da guarda de Faraó, ninguém. José tinha apenas o principal, que é o que você tem hoje, o que você tem, Se você não tinha, hoje você tem. Você tem o Senhor Deus como representante da sua promessa. E ele diz que José era um homem próspero. Como alguém próspero na fila de escravo vai ser declarado próspero?
sendo vendido como escravo. Deus hoje, Ele quer que você entenda dentro do seu coração que não importa o que você está vendo, não importa o que você tem, não importa o que você sabe, Ele quer te fazer próspero, Deus quer te prosperar, Deus quer mostrar que Ele quer ser glorificado na sua vida a ponto de os outros verem a sua vida e não entender o que está acontecendo. Isso é o favor, a graça merecida do Senhor. Mas José, ele tinha o próprio Deus. Ele tinha o próprio Deus na vida dele. Tudo que ele fazia prosperava, diz a palavra de Deus. José foi um homem tão sábio, não sei se você conhece, amados, que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi bem sucedido na casa de Potifar, guarda de Israel, e depois ele foi, por causa de uma situação, ele foi preso, mas no final da história de cativeiro dele, ele foi conduzido a ser um governador do Egito. Não tinha ninguém mais alto nível que ele, a não ser o próprio faraó. Deus estava com ele, mas José passou 7 anos preso. José passou por dificuldades. Sabe, você às vezes está preso às coisas naturais, visíveis da sua vida, sabe? Mas eu quero que você entenda que Deus está no controle de tudo e Ele vai lhe favorecer, Ele vai te dar sabedoria que vem do alto, que não é conhecimento humano, é sabedoria. Conhecimento é estudar alguma matéria, sabedoria é saber resolver um problema que vem do alto, a sabedoria vem de Deus, vem do Senhor, e Ele dá. Provérbios 1 fala que o temor do conhecimento é conhecer a Deus, o princípio do conhecimento é temer a Deus. Toda sabedoria, todo conhecimento, o início é tu conhecer a Deus. Conheça a Deus, desfrute da palavra, entenda mais dele, Deus vai te dar sabedoria em todas as áreas da sua vida. E olha só que interessante, a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 1,16, que ela é o poder, a palavra é o poder de Deus para transformar. Deus criou tudo pelo poder de sua palavra. Palavras são semente. Cada palavra repetida são sementes regadas. Se você está numa situação e você brigou com uma pessoa e você vai xingar aquela pessoa, você está plantando uma semente, está dizendo que ela é ou vai se tornar algo que você está falando. Se você brigou com seu filho e vai chamar ele de alguma coisa ruim, você está dizendo que ele vai se tornar aquilo, sabe? Por mais que você veja a pessoa que está vivendo do seu lado ou alguma pessoa, ela não está de acordo com a realidade, fale o que você quer que aconteça. Palavras são semente, palavras regadas são semente que vão dar o fruto conforme a sua espécie. Olha que interessante. Então a palavra de Deus, ela é o poder. A Bíblia fala que ela é como uma espada que divide corpo e alma, né? Uma espada de 2 gumes. E lá em Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação tanto daquele que crê, primeiro do grego e do judeu. Olha só, mas daí o verso 17, ela diz: porque nele, em quem? No evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Olha que interessante. O evangelho é o poder de Deus e nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé, a justiça que é de fé. Lá em Romanos 11 diz que os judeus tentaram alcançar a justiça, mas não conseguiram porque o buscavam como pelas obras da lei. Eles queriam merecer essa justiça, queriam merecer essas bênçãos de Deus. Mas aqui Deus está dizendo, a palavra de Deus, o evangelho é o poder que vai transformar a sua vida, que vai te dar saúde, prosperidade, que vai te dar casamento, que vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar as coisas. O evangelho é o poder de Deus. Mas como que eu descubro esse poder? Próximo verso explica, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. Como assim a justiça de Deus? Isso aqui é a chave, meus queridos. O que é a justiça de Deus? Você não é justo. Cristo é justo. Cristo morreu em seu lugar, te tornou justo. Deus torna o pecador justo.
Deus fez você para reinar em vida. Deus fez você para glorificar Deus na tua vida, em todas as áreas da sua vida. Só que Ele quer que você pare de tentar merecer algo, que você se revista das vestes de Cristo. Porque quando você ora para Deus, baseado na justiça de Cristo, Deus, em nome da justiça de Cristo, eu já te agradeço por essa casa, por esse carro, por essa prosperidade, por tudo que o Senhor vai me dar. Quando você ora desse jeito, dessa forma, a justiça de Deus passa para você. Tudo que era seu foi para Cristo na cruz e tudo que era de Cristo foi para ti. Como um casamento, como uma aliança, como uma pessoa casa, tudo que é de um vai para o outro e do outro vai para um. É uma aliança eterna que Deus fez. A palavra de Deus fala em Hebreus que naqueles dias falei uma aliança com ele, porei nos seus corações as minhas leis e meus estatutos, e acrescento: dos seus pecados jamais me lembrarei, jamais me lembrarei. Em outras palavras, Deus não te lembra de pecado. Quem te acusa dos erros que você faz é o inimigo, é o inimigo. Deus não te acusa, Deus te lembra da promessa. E a promessa é que seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Como assim, futuros? Claro, futuros já foram até perdoados. Eu não estou ensinando você a ter permissão para pecar, para fazer coisa errada, não. A única coisa na vida que as pessoas não pedem permissão é para pecar. Existe permissão para uma carteira de carro, para construir uma casa, para começar um projeto de obra. Existe permissão para você tirar, mas para pecar não existe permissão. O que eu estou te ensinando é o que Jesus falou lá em João 17, se não me engano, ele fez a oração sacerdotal. Jesus orou por você antes de ir para a cruz. Ele orou da seguinte forma: Pai, eu te entrego aqueles que ficaram no mundo e aqueles que hão de vir pela pregação do Evangelho. Então, aqueles que hão de vir significa nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se ele morreu antes para pagar o pecado futuro, ele morreu pelos pecados futuros. Não é a vara, não é a lei, não é o não faça que vai vencer o problema na sua vida, mas é o amor de Deus. O amor de Deus. Deus te ama tanto, tanto, que Ele te libertou da escravidão, te deu tudo que você precisa, disse bem assim: meu filho, você é livre, minha filha, você é livre, livre, livre. Você agora é filho do rei, você é rico, você é próspero, você tem saúde, você é abençoado, mas você agora é livre. Você pode fazer o que quiser, mas lembre, toda vez que você estiver prestes a pecar, e mesmo que você escolha pecar, lembre de uma coisa: o meu amor por ti nunca se apartará. Assim como eu morri na cruz de braços abertos, eu estou te esperando todos os dias até o final da eternidade, de braços abertos. Esse é o amor de Deus. Ele te constrange, ele vence o pecado por ti. Olha só que interessante, então, queridos. Você tem que se revestir da justiça de Deus. Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus, a palavra diz em Romanos que não é comida e nem bebida, é paz no Espírito. Paz no Espírito. E a justiça que Jesus fala lá é essa justiça. A lei diz, no Antigo Testamento, a graça, nova aliança, Novo Testamento. Jesus diz, Deus diz, aliás, em Gênesis: eu sou o Deus zeloso, que puno o pecado da até primeira, segunda, terceira e quarta geração. Lei, Antigo Testamento, aliança. O homem não podia cumprir os mandamentos. Sabe uma coisa interessante? A passagem do jovem rico, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, tenho observado toda a lei e cumprir todos os mandamentos desde que eu conheço por gente pequena. Ele mentiu, acabou de mentir. Ele disse que tinha cumprido todos os mandamentos para o homem que veio cumprir os mandamentos, porque o homem natural não conseguia. Jesus veio cumprir toda a lei no seu lugar. Existe um dos mandamentos que é: não cobiçarás. Aquele que pensou, pecou. Não tem como não pecar. Então Jesus veio cumprir. Então a passagem do jovem rico na Bíblia não quer dizer
que ele amou o dinheiro. Sim, ele amou o dinheiro, mas o ênfase ali é dizer que ele tentou mentir para Jesus que cumpria a lei. Ninguém conseguia guardar a lei. Jesus veio para cumprir a lei. A lei é santa, boa e perfeita, mas é inalcançável para os homens. Já a nova aliança na graça é o contrário. A graça é o que Deus faz para você e a lei é o que o homem tem que fazer. Lembra? Antiga aliança, eu sou Deus zeloso que pune o pecado da primeira, terceira, quarta geração. Lei. Agora graça. A lei veio por um servo, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Ó. Verdade e graça. João 1,17 diz isso. Vieram por Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus manda executar a lei e manda um servo. Agora Deus vem dar a graça, o favor imerecido, a bondade. O próprio Deus desce do céu e vem ao seu encontro. Sabe, quando você ama muito uma pessoa, você vai particular, tem um relacionamento com ela particular, frente a frente. Isso é amor. Deus desceu do céu em amor e graça e veio, morreu no teu lugar para que hoje você tenha acesso. Mas agora Deus está dizendo que você não precisa ter obras para merecer bênção, você precisa crer na justiça de Deus, no favor imerecido. A palavra de Deus fala, para a gente terminar aqui, amados, que Jesus se fez maldição na cruz para que hoje você fosse feito justiça de Deus. Amém? Em outras palavras, quando você ora baseado na graça, no favor imerecido, o próprio Jesus ora para Deus. E Deus não nega a oração de Jesus. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo, vestes brancas. Isso é a justiça de Deus. Mas como eu vou ser justo, Diego? Eu falho, eu erro, eu fumo, eu bebo, eu peco, eu brigo com meu marido. O segredo está aqui, ó. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, não pelo que vê. Eu vou ensinar um segredo para você. Você quer parar de fumar? Quer parar de pecar? Quer parar de algum vício que você tem? Toda vez que você estiver a ponto de errar, estiver a ponto de pecar, você fala a seguinte frase: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E pode continuar o ato. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não esqueça de falar, porque a palavra tem poder, lembra? Toda vez que você fala, eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus, a palavra tem poder, é semente e vai gerar vida. E essa metanoia, transformação da mente, vai fazer com que você vença o pecado, vença o cigarro, vença a bebida, vença as coisas deste mundo, porque realmente você é a justiça de Deus. E para finalizar então, não importa o que você tem, importa quem você tem. Você tem o Deus de Israel ao seu favor, o teu Pai que ordena o vento, que segura o mar, que conta as estrelas e se compassa de um coração contrito. Esse é o teu Pai. E ele diz em Isaías bem assim: os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas o meu amor por ti nunca se apartará de ti, diz o Senhor dos Exércitos. É o amor que gera a vitória para você, mas você tem que crer que é justo pela justiça de Cristo, pela fé, não por obras. Amém, gente? Essa era a passagem de hoje. Se José, na fila de escravo, Deus diz que ele era próspero, porque ele vai ser próspero. Você, o jeito que você tá, talvez você esteja vendo as coisas tudo ao contrário do que Deus prometeu, mas você vai ser próspero, porque quem está com você é Deus. É Deus. E Ele quer que você creia no ato de justiça que aconteceu lá na cruz. Essa é a minha mensagem para vocês, amados. Todos os dias, são 21 lives que eu vou fazer. Estamos na terceira. Aqui no meu Instagram, que é Diego A4 Imóveis, acompanhe lá todos os dias às 7h30 da manhã, tá bom, amados? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, querem pedir alguma oração também, deixe seu nome aí que nós vamos estar orando por vocês. E nós temos uma página no Face que se chama Célula Peniel. Se quiser seguir lá, é bênção demais também. E que a graça de Deus seja com o teu espírito e que a paz de Deus seja com você nesse dia e nesse final de semana abençoado.
Tchau, gente. Até a próxima live. Deus abençoe.